Boa tarde, meus queridos alunos dos sétimos anos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Aqui é a professora de arte, Gera Novaes. Vamos iniciar o PET 3. Sejam bem-vindos a essa nova etapa de trabalho. Estaremos pedindo ao nosso Deus para nos dar direcionamento, nos dar paciência, sabedoria, discernimento, nos capacitar para fazer sempre o melhor, que Ele nos traz um espírito de paz sobre nossas vidas. Vamos manter em oração para que esse momento difícil passe o quanto antes. Que Deus continue no controle de todas as coisas. Amém? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre a história do cinema. Quem aqui já conhece ou já ouviu falar? Então vamos? Bom, vamos então falar sobre a história do cinema. Creio que essa arte, a maioria aqui tem acesso. Mesmo aquela pessoa que nunca foi ao cinema, que é o local específico para estar passando, né, esses filmes, mas conhece através da televisão, conhece através da internet. Então hoje está muito acessível os filmes. Essa arte, ela foi criada a partir da fotografia. Na época, um grande filósofo denominou o cinema como a sétima arte, sendo a primeira a arquitetura, segunda a escultura, pintura, música, dança e poesia. Ele ficou tão maravilhado que ele, colocou esse apelido e até hoje, em muitos países, é considerado, é chamado o cinema como a sétima arte. Então, essa história que traz aí na nossa apostila, que a história do cinema teve como ponto de partida a busca de criar movimento de uma imagem, ou seja, na época já existia a fotografia, que a fotografia ela foi criada em 1839. Aí vocês perguntam, tia, mas quem é o autor da criação da fotografia? Para que essa primeira foto fosse realizada, inúmeros estudiosos já haviam buscando, uma forma de estar criando a fotografia. Um dos primeiros foi o senhor Leonardo da Vinci, que todos vocês conhecem, que é o autor da Mona Lisa, um dos grandes participantes do movimento artístico, literário, o Renascimento. Então, às vezes a gente acha que Leonardo da Vinci foi apenas um pintor. Não, ele tinha sede de descobrir, de criar, de inventar. E na sua época ele fez grandes experimentos e conseguiu inventar muitas coisas, tá? E uma das tentativas dele era a criação da fotografia. Olha para vocês verem quanto tempo tem isso até chegar a realizar a primeira fotografia. Então Leonardo, ele era muito estudioso mesmo. Ele sempre procurou, estar desenvolvendo o seu trabalho da forma mais perfeita possível. Ele como artista plástico, ou seja, um pintor, um escultor, ele foi perfeito e ele foi um grande matemático, filósofo, músico, botânico. Então ele sempre teve essa sede de conhecer, de aprender, de inventar, de facilitar as coisas para a humanidade. E através do seu primeiro experimento, a fotografia foi criada, como eu já falei para vocês, em 1839, e anos depois o ser humano já começa a ter esse desejo, Porque primeiro nós tínhamos aquela imagem parada e aí eles querem uma imagem onde que a gente pode ver um movimento. E aí eles procuram estar produzindo nessa sensação de movimento, que nos dias de hoje nós podemos estar chamando de stop motion, e
eles faziam dessa forma, eles faziam inúmeras fotos, produzindo uma cena que acontecia assim em 20 segundos, né? Para que a visão nossa pudesse ver ali uma movimentação naqueles personagens, naqueles elementos, tá? Então, a sequência de imagens estava relacionada ao cotidiano das pessoas. Então, graças aos irmãos Lumière, eles eram franceses, né? E foi mais ou menos em 1895, eles começam a criar cenas, e essas cenas, a primeira a ser exibida foi um café na França, em Paris, e aí todos acharam assim maravilhoso, ficaram assim encantados com aquela criação e com tudo ali que estava acontecendo. E as cenas que eles conseguiam produzir eram cenas do cotidiano da sociedade na época, né? Eram as pessoas saindo do serviço, cenas de família, coisas assim dentro do dia a dia mesmo das pessoas. Bom, em suas primeiras décadas, o cinema era mudo, pois limitações técnicas, falta de recursos, não permitia captação e reprodução de sons junto às imagens. Isso não quer dizer que os filmes fossem vistos totalmente em silêncio. O homem sempre tem sede de estar fazendo o melhor, e geralmente o filme era acompanhado por uma música ao vivo. Na apostila de vocês fala que sempre ao som de um piano, mas eu já fiz muitas pesquisas que falam de pessoas cantando e outros instrumentos. Então essa música era sempre de acordo com aquela cena que ia ser produzida. É como se a música, né, que estivesse acompanhando ia ser mais uma, ia não, é mais uma linguagem que a pessoa que estivesse assistindo pudesse estar observando e entendendo melhor aquela mensagem. A música tinha um papel essencial para reforçar determinadas emoções no público. Os filmes muitas vezes contavam como alguns textos exibidos entre as cenas, como forma de transcrever diálogo, narrar ou comentar os conhecimentos. Então, muitas vezes a gente assiste um filme e a gente fica assim com a música daquela cena, daquele filme no nosso ouvido, né? A maioria das vezes a gente esquece o nome do filme, esquece o nome dos personagens, mas a música não. Então, eu sou apaixonada com música, eu sempre reforço que a música é a musa, né, das artes, e é uma linguagem que pode estar presente em todas as outras linguagens da arte. Os atores do cinema mudo enfatizavam a linguagem gestual e expressões faciais na interpretação dos personagens. Como as imagens eram captadas em preto e branco através, né, de filmes, eram também pintados manualmente. Então, esses filmes que eram pintados manualmente, eles eram pintados assim quadro a quadro. E como os artistas plásticos, os pintores, né, já estavam sem trabalho, porque antes da fotografia era a forma de que tinha, né, para registrar imagens da família ou social, qualquer tipo de imagem que tinha que ser registrada era através dos pintores, né? E nisso, com a descoberta da fotografia, eles ficaram sem trabalho. Mas aí chega a fotografia preto e branco, que também deu serviço a eles. Eu não sei se vocês conhecem fotos antigas que eram pintadas, né? Eles faziam as fotos preto e branco e depois vinha a pintura dando cor naquela imagem. E assim acontece no cinema. Então, os filmes eram realizados, mas quadro a quadro era pintado manualmente. E a maioria das vezes, quem fazia essas pinturas eram as mulheres. Por quê? Segundo, né, a ciência, as mulheres têm mais
delicadeza, paciência, cautela, para estar fazendo com mais perfeição, certo? Então, assim, o cinema eu acho algo maravilhoso, gosto muito. Quem não curte, eu acho que deveria observar mais. Eu não sou tão antiga, mas eu tenho já um pouquinho mais de meio século. Quando eu me lembro, quando eu era criança, que eu via assim, as imagens na televisão pela primeira vez, eu ficava assim encantada, maravilhada com tudo aquilo. Então, imagina vocês há praticamente, né, há um século atrás, que era extremamente novo, como que o cinema, né, não teve assim uma grande foi muito bem aceito e muito admirado, porque era algo extremamente diferente. Era como se as pessoas daquela época vissem aquilo como algo surreal, né? Então, assim, o cinema, ele teve o seu início e deu, através da sequência dos fotogramas, o som foi incluído, acompanhado pelo piano, que eu já falei para vocês, né? Em 1906, iniciam-se experiências com os filmes coloridos, né? Aos poucos, eles foram desenvolvendo equipamentos que pudessem dar a cor ao cinema. E, aos poucos, o cinema foi ganhando mercado e sendo, né, cada vez mais aceito pela sociedade e explorado pela sociedade, que as empresas cinematográficas começaram a investir muito na expansão da imagem, na melhoria do som e aperfeiçoar o colorido. Então, assim, novas películas, equipamentos, câmeras, né, cada vez mais leves, com mais fácil acesso de manuseio, para facilitar o processo de filmagem. O cinema é algo assim que, com o passar do tempo, se tornou uma indústria milionária ou bilionária, milionária nada, bilionária. Mas para chegar até a época de hoje, né, foi através de muito esforço. Então, tudo que a gente deseja, a gente tem que dedicar, tem que esforçar, tem que correr, tem que procurar estar sempre fazendo melhor, certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os profissionais de cinema, porque eu tenho certeza que alguém aqui tem sede, né, de ser um profissional do cinema. E nós temos aqui hoje as atividades, são só 4 perguntinhas que vocês irão ler e responder corretamente. Mais uma vez eu falo, aquele aluno que não for imprimir, pode estar fazendo um resumo, né, de todo o texto, uma síntese, algo pequeno, só para ficar registrado no caderno de vocês. E aí copiam as 4 perguntas e respondem corretamente. Eu sempre vou estar avaliando tudo que vocês fazem, vocês irão tirar foto, enviar e eu vou estar registrando, mas quando a gente voltar ao presencial, eu vou estar dando visto e vou estar avaliando vocês, né? Mais uma vez eu falo que nós temos, né, que sempre estar fazendo o melhor, que é uma forma da gente estar realmente fazendo o nosso papel, a nossa função.